Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o que está aqui no livro de Apocalipse. Escolhi assim essa figurinha bonita para você. É Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte, vamos ler juntos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre fidelidade. Amém? Vocês sabem que fidelidade é uma coisa que nos agrada, né? Qualquer um de nós aqui somos a favor da fidelidade, nos agradamos dessa questão da prática da fidelidade. E a fidelidade, ela tem unanimidade de aceitação. A gente gosta de ouvir falar em fidelidade, a gente concorda com fidelidade e a gente também exalta a fidelidade, né? Quando há qualquer comportamento de infidelidade, a gente se chateia, se revolta e até se machuca para poder lidar com o antônimo dessa situação. Imagine vocês que isso também é uma pauta que agrada a Deus, que agrada a Jesus. E eu acho que para Ele é uma coisa um pouco delicada, porque lidar comigo, com você, com todos nós que estamos aqui, que temos dificuldade realmente com essa prática da fidelidade em termos espirituais principalmente, é alguma coisa que Jesus tem que muitas vezes nos manter na graça e na misericórdia de Deus, para a gente conseguir manter essa convivência com Ele, esse relacionamento com Ele. Isso é possível porque a graça dele nos sustenta. E vocês sabem que a graça significa favor imerecido. É um favor que Deus nos dá, que é exatamente o motivo pelo qual nós não somos consumidos. A misericórdia dele, que é também um resultado da graça, que funciona na nossa vida e que mantém essa convivência, onde Deus, o próprio Jesus, às vezes, tem que passar por cima dessas imperfeições que nós temos para poder manter exatamente esse relacionamento. E Jesus sabia, por exemplo, que ia chegar um período na história da humanidade que servir a Ele não ia ser algo muito fácil, não. Ele sabia que no decorrer dos tempos as pessoas passariam por perseguições, as pessoas passariam por pressões, as pessoas seriam ridicularizadas por causa do nome dele. E ele percebeu então que todas essas situações, essas mudanças na própria história da humanidade, poderiam simplesmente colocar em xeque a prática da fidelidade, porque haveriam momentos em que as pessoas seriam muito pressionadas exatamente para poderem abrir mão dessa fidelidade. E como Jesus se preocupa com a fidelidade, que ele acha importante, essa fidelidade que devemos ter com respeito à relação com Ele, com respeito a esse envolvimento com Ele, ele começou então a dizer algumas palavras com um propósito de nos convencer a ficarmos firmes e mantermos essa posição de fidelidade, sem negociarmos as nossas convicções, sem negociarmos a nossa fé, ou até mesmo a nossa crença, por conta das pressões que somos submetidos. Ele chegou então a dizer aqui no livro de Apocalipse, falando exatamente sobre os últimos dias, falando sobre aquilo que deveria acontecer. Ele começou então simplesmente a falar para nós mantermos a fidelidade, porque mantermos-nos firmes, fiéis a Ele, seria a nossa garantia de recebermos a coroa da vida, que é o principal objetivo, não somente da sua morte, mas o principal objetivo nosso de servir a Deus, que é exatamente obtermos a coroa da vida. Mas vocês sabem que às vezes, debaixo das pressões, a gente nem pensa que vai morrer um dia. Se você for analisar, o nosso coração está tranquilo, porque uma das coisas que a gente não se preocupa é com a morte. A gente
sempre acha que ela vai demorar muito para chegar, a gente não fica muito inquieto ou ansioso, achando que ela pode chegar a qualquer momento. Às vezes isso acontece, mas na maioria das vezes, nós tocamos a nossa vida sem nenhum tipo de preocupação com o que vai acontecer amanhã, principalmente com o que se refere à nossa própria existência aqui nesse plano terrestre. Às vezes a gente acha que vai viver muito tempo, todo mundo se programa para viver 90, 100 anos, mas às vezes a vida, ela nos surpreende, às vezes, na metade daquilo que programamos, e às vezes nem na metade. De repente as coisas acontecem e nós somos chamados para um outro plano, e às vezes a nossa despreocupação com respeito à questão, à vida eterna, com respeito ao que acontece depois que o nosso coração para de bater e o nosso cérebro para de funcionar, às vezes nos deixa totalmente despreocupados. E isso pode acontecer de nós estarmos totalmente despreparados para vivermos exatamente essa passagem que vai acontecer na vida de qualquer um de nós. E essas coisas preocupavam muito Jesus. Preocupava ele, porque para ele, na concepção dele, não era difícil conhecê-lo. Hoje nós temos muitos motivos para poder conhecê-lo e até firmarmos compromissos com ele. Mas talvez o mais difícil dentro desse contexto todo de conhecer Deus, de se envolver com Deus, não é somente conhecê-lo, mas é permanecer com Ele, diante dos percalços e das dificuldades que a própria vida impõe para aquele que tem fé e para aquele que procura se manter numa posição de crença. As pressões são muito grandes. Elas acontecem de todas as formas. E elas sempre aconteceram. Sempre os cristãos foram muito pressionados para poder abandonarem sua fé e abrirem mão de suas convicções. Durante a história, sempre houve isso. E isso preocupa Jesus. Preocupa tanto ele, que uma certa vez ele falando com os discípulos, ele chegou a prometer coisas, a prometer por discípulos algumas coisas, só porque ele queria que os discípulos não desistissem. E a preocupação dele com respeito a essa desistência era tão grande, que ele chegou, teve uma conversa, e no final da conversa ele disse assim: olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito para vocês. Diga glória a Deus. Ele disse assim: se vocês conseguirem permanecer, para mim vai ser bom, porque aí eu vou realmente dar para vocês o que vocês querem. Mas eu só preciso que vocês permaneçam. Ele já falava isso, talvez entendendo e compreendendo como Deus, como é difícil às vezes para as pessoas permanecerem fiéis à sua fé, à sua crença e às suas convicções. Às vezes qualquer coisinha que acontece fora da expectativa da pessoa, já é o suficiente para ele perder a fé, para ele desanimar, para ele se afastar e para ele romper com Deus. Às vezes nós fazemos trocas, trocamos essa fé, essa convicção, por outras coisas que de repente vêm e nos influenciam a mudar de postura, a mudar de posição. E isso preocupava muito a Jesus, e ele falou isso que está em João 15:7, depois de falar da importância de estar ligado a Ele, depois de falar da importância de nós entendermos que nós somos os galhos, que a gente só consegue frutificar pelo fato de estarmos ligados a Ele, que é o tronco. E depois que ele falou tudo isso, ele veio e disse essas palavras: olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês não se desligarem de mim, mas se vocês permanecerem em mim, o que vai acontecer, ele diz aí, é que vocês podem pedir para mim o que vocês quiserem, eu vou fazer, pelo fato de vocês permanecerem, de vocês estarem ligados. Ele também se preocupou muito com respeito a essa postura de fidelidade das pessoas, que ele chegou ao ponto de dizer, numa demonstração de preocupação:
Está aí o verso. Será que o Filho do Homem, quando voltar aqui na terra, ele ainda vai encontrar fé no coração das pessoas? Ele mesmo se fazendo uma pergunta, inseguro com respeito à nossa postura, o nosso compromisso, a nossa fidelidade. Ele sabia muito bem que o que ia acontecer no decorrer da história da própria humanidade, que ele se perguntava, se fez essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda vai encontrar fé em alguma parte da terra? Ele falou: será que eu ainda vou encontrar pessoas que vão ter fé em mim com o passar dos tempos, diante das pressões, diante das mudanças da própria humanidade? O que pode acontecer? Será que as pessoas vão permanecer firmes? O que prova então que ele estava se perguntando que havia uma preocupação exatamente com a fidelidade, até que ponto as pessoas permaneceriam firmes e fiéis diante de tudo aquilo que deveria acontecer na história da própria humanidade. E nós estamos vivendo ultimamente um tempo de muita pressão. As pressões, elas sempre vieram. Sempre alguém chegou para tentar mudar a visão do mundo, principalmente das questões ligadas à própria fé. Logo depois, por exemplo, do final do Império Romano, que se estabeleceu a Idade Média, se tem conhecimento que, lá pelo ano 467, mais ou menos, quando veio a igreja, ela se tornou muito forte. Só que a igreja se desvirtuou no período da Idade Média, né? Quem era para poder fortalecer as convicções, fortalecer a fé, começou então a criar exatamente uma visão e estabelecer um projeto de poder tão grande na história da humanidade, que a própria história conta que de repente as pessoas estavam encontrando dificuldade para poder acreditar em Deus, principalmente nesse período da Idade Média. A igreja perdeu a visão, como deveria fortalecer exatamente esse pensamento de Deus, de fé, mas aí aconteceram uma série de coisas que todos nós temos conhecimento. Veio aquele período em que a igreja mandava, veio o período das cruzadas, veio o período em que a igreja começou a ter um projeto político de poder, de dominar o mundo, de estabelecer exatamente uma visão a ferro e fogo dentro daquilo que a própria igreja entendia que era o certo, que era a maneira que todo mundo deveria entender e olhar a vida. E nesse período, por exemplo, foi um período que é considerado um período escuro da história da humanidade, porque veio o período, por exemplo, do Tribunal da Inquisição, quando qualquer pessoa que discordasse da visão do clero corria risco de ser executado, de ser queimado vivo, unicamente por isso. Nesse período da Idade Média foi um período de muita injustiça, que foi o período que começou a se estabelecer praticamente os reinos. Logo depois que terminou o domínio do Império Romano, que Roma foi conquistada, não demorou muito, até mesmo Constantinopla caiu por terra, e quando terminou esse período da Idade Média, a igreja estava totalmente enfraquecida e desmoralizada, porque dentro desse período aconteceu também a reforma protestante, que enfraqueceu demais o poderio político da igreja, que dividiu bastante a Europa, e o mundo começou então a pegar um direcionamento totalmente contrário. E não demorou muito, vocês sabem um pouco dessa história, que veio aquele período terrível, que foi o período também que mudou a história da humanidade, do período de modernismo. Ou seja, do período de Idade Média para o período de modernismo, foi quando aconteceu a Revolução Francesa, que vocês sabem realmente o que foi que aconteceu, que foi um período realmente assustador, que mudou todo o comportamento, toda a história política e comportamental da humanidade nessa época. Quando você vai percebendo isso, você vê que Deus começou simplesmente a ficar afastado de todos esses processos de mudanças, que veio o humanismo. O humanismo começou a se estabelecer justamente com esse pensamento, com essa ideia de que o homem era o centro de tudo, que Deus praticamente estava sendo colocado para o lado, mas aí o protestantismo veio para tentar resgatar exatamente essa visão de Deus de uma forma diferente, valorizando a importância da leitura da própria palavra,
fazendo com que as pessoas tomassem conhecimento e entendessem que a salvação, ela não acontecia por peso de ouro que se pagava, que eram as chamadas indulgências. Veio então toda aquela mudança para tentar se voltar exatamente ao posicionamento original, de conhecimento da palavra, de entender como era que Deus tratava com cada um de nós. Foi um período dificílimo, por quê? Porque nesse período da Idade Média ninguém sabia nada de Bíblia, ninguém sabia qual era a verdadeira vontade de Deus, ou o que Deus queria exatamente para a humanidade, por quê? Porque não havia leitura da palavra. Foi necessário exatamente que esse cidadão chamado Martinho Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão, que depois ela se estendeu e todo mundo passou a entender e começou a compreender, acima de tudo, a vontade de Deus e aquilo que Deus estava querendo com respeito a essa relação que nós devemos ter com Ele. E o tempo foi passando e sempre você foi vivendo essas situações. Sempre houve na humanidade alguma coisa querendo simplesmente mudar a cabeça das pessoas e tirar as pessoas do princípio do conhecimento de Deus. Chegou um período muito filosófico na época do renascentismo, onde as pessoas já queriam pensar de forma diferente. Que era aquela filosofia, aquela forma de olhar, chamada de iluminismo, onde as pessoas já olhavam exatamente a vida de outra forma, de uma maneira totalmente diferente, sempre excluindo Deus dentro desse processo da história da humanidade. Sempre Deus procurando ser jogado para o lado. Veio algumas mudanças, o Evangelho tentando se manter e a crença em Deus tentando se manter no meio de todas as pressões que realmente vieram da história da própria humanidade, e chegou nós aqui nesse período que nós estamos vivendo. Mais uma vez ameaçados com os nossos valores, com aquilo que cremos, com a nossa cultura, onde você vê exatamente uma tentativa de tentar roubar aquilo que você crê e tentar dizer que a forma como você acredita em Deus, em Jesus, e que você estabelece para você a sua fé, que está completamente errada. E hoje algumas propostas tentam arrancar você dessa mesma fé. Eu estava lendo alguma coisa essa semana mesmo, fazendo uma pesquisa, e estava vendo que hoje as pessoas têm muita facilidade para abandonar a fé. Elas precisam estar muito convictas daquilo que estão crendo. 69% dos jovens que entram na faculdade, uma pesquisa fala que abandonam a fé. Deixa eu ver, até peguei aqui do que eu estava lendo aí. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Essa é a pesquisa. Tem mais outra pesquisa que eu peguei aqui. 70% dos universitários cristãos abandonam a igreja. Vocês estão entendendo? Essa questão da fidelidade, da permanência. Aí você fala, mas por que isso está acontecendo? Porque nós vivemos um período de doutrinação que tenta simplesmente dizer que você está pensando errado. Se você não tem muita convicção daquilo que você crê, você perde a sua fidelidade. Eu digo isso para você que quando eu estava fazendo faculdade, eu era pressionado diariamente só porque eu era pastor. Toda vez que eu chegava a determinados professores, que eles me olhavam, eles me jogavam uma piada e jogavam uma questão para eu discutir com eles sobre coisas que eu acreditava. Isso foi o tempo todo, que eu estava estudando, o tempo todo eu sofri esse tipo de pressão. As pessoas tentando desconstruir a minha cabeça, de coisas que eu acredito e de princípios que eu tenho com respeito à minha fé. Imagine uma pessoa que acredita em Deus, mas que não tem essa convicção muito bem alicerçada. Ele chega num ambiente onde ele é bombardeado diariamente, dizendo para ele que ele pensa errado e que os valores dele estão errados. E que as convicções dele são erradas. Ele tem que ter muita segurança e muita convicção da fé que tem, senão ele abre mão de tudo aquilo, e por essa razão só aumenta essa estatística.
que se tem conhecimento. Mas por que isso está acontecendo? Se nós ficamos ameaçados pelo humanismo, ameaçados pelo iluminismo, que sempre tinha uma doutrina, uma forma diferente, que excluía totalmente esses princípios de fé, de Deus na vida da gente. O que é que está hoje nos ameaçando assim? O que é que está tentando desconstruir a fé, a crença que você tem e todo esse princípio cultural que está estabelecido em nós, que é chamado de princípio ou de cultura judaico-cristã, que estabelece exatamente o nosso comportamento, a nossa atitude, exatamente pelo fato de acreditarmos em Deus e acreditarmos em Jesus. Hoje, o que mais trabalha para poder desconstruir isso aí umas pautas ligadas ao globalismo. Coloca aí, por favor, isso aí. O globalismo é a sociedade. E a sociedade? É preciso desconstruir para controlar. Desconstruir o quê? Essa maneira como você acredita nas coisas. Essa forma como você acredita, de comportamento, de convivência com família, de convivência com coisas que para você são valores importantes. Se tem conhecimento, por exemplo, hoje, que essas pautas tentam exatamente desconstruir e desfazer isso. Por quê? Porque essas pautas, elas estão simplesmente ligadas à nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial, gente? É um novo princípio comportamental que tenta realmente mudar a forma das pessoas acreditarem nas coisas e que precisam acreditar dentro dessas pautas estabelecidas e que trabalham assim incansavelmente para tentar desconstruir principalmente essa fé, essa crença que você tem, que dá para você um princípio de fé, de cultura e de fidelidade a um Deus que incomoda grandemente aqueles que tentam estabelecer uma nova forma de vida, de convivência e de visão do mundo. Eu peguei algumas coisas aqui sobre a nova ordem mundial, porque eu vou chegar onde eu quero chegar. A nova ordem mundial, eu peguei para mostrar para vocês aqui. É uma expressão que remete ao momento histórico que se iniciou com o fim da Guerra Fria. É chamado também de secularização. Quando o mundo, praticamente, quando os muros caíram, que terminou essa polarização que havia de poder entre a União Soviética e os Estados Unidos, começou então a se trabalhar o quê? A trabalhar para poder estabelecer na sua cabeça uma nova visão de mundo. Isso veio logo depois da Guerra Fria. O que é que diz aí, mais? Esse momento foi marcado pelo fim da chamada ordem bipolar, que era a briga dos dois, com os dois centros de poder mundial. E consequente formação de uma ordem multipolar com vários centros de poder pelo globo. São características da nova ordem mundial: a globalização da economia e a diversidade cultural. Agora começaram a dizer que aquilo que você achava que era errado, não é errado. Era errado ou está errado você pensar do jeito que você pensa. E toda essa visão de mundo, ela bate de frente com os princípios cristãos. Bate de frente com os princípios do cristianismo. Porque tem coisas que o cristianismo não vai aceitar. E pela história dos cristãos, nada amedronta os cristãos durante toda a história da existência do cristianismo. Não adiantava ameaçar, não adiantava matar, porque o pessoal não abria mão da sua fé e das suas convicções, nem mesmo o Império Romano, que queimava vivo, que levava para as arenas para serem devorados pelos leões, e que davam àqueles cristãos a oportunidade de negarem a sua própria fé e de se reconhecerem diante do imperador que estavam errados. A história conta que eles preferiam morrer. Eles eram devorados pelos leões ou queimados vivos, mas não negociavam a sua fé, as suas convicções em Jesus Cristo, porque a própria palavra de Deus diz que eles diziam assim, que eles não temiam aqueles que matavam o corpo, mas que não podiam matar o espírito. Está lá na Bíblia escrito isso aí. E durante todo esse período houve pressão também para que as pessoas abrissem mão dessas convicções, como nós estamos vivendo hoje de uma maneira muito sutil.
onde você está quase que sendo proibido de expressar os seus valores e os seus princípios morais e éticos que você aprendeu, estabelecido pela própria palavra de Deus. Hoje você não pode estar nem divulgando isso, porque o fato de divulgar você já é olhado de uma maneira diferenciada, com risco de sofrer sanções e perseguições unicamente por acreditar da forma como você acredita. Isso é a nova ordem mundial, que tenta estabelecer exatamente essa visão de mundo, que eu não posso entrar muito em detalhes aqui, exatamente porque já existe uma pressão proibindo você de falar determinadas coisas, que você não pode falar, que está dentro da própria palavra de Deus como algo que é estabelecido como regra comportamental e ético para você. Essas éticas, então, elas têm que ser quebradas porque elas ferem um princípio mundial de visão de mundo. E são essas perseguições e essas situações que tiram as pessoas da presença de Deus, que amedrontam, que assustam, que ridicularizam. Quando você mantém um princípio de fé, de crença, você cai em situação de ser ridicularizado, porque existe toda uma manobra onde se gastou bilhões e bilhões para poder mudar a cabeça das pessoas. Isso foi descoberto recentemente. Bilhões e bilhões gastos e distribuídos para poder mudar valores, para poder mudar a cabeça, que é isso exatamente a intenção principal dessa nova ordem mundial, desse princípio de comportamento chamado globalismo, que tenta simplesmente dizer para você que você não sabe nem quem você é, que você nem tem certeza daquilo que realmente você é. E essas coisas estão acontecendo. Essa é a razão pela qual Jesus estava preocupado. Será que eu ainda vou encontrar fé quando eu chegar na terra? Será que eu ainda vou encontrar as pessoas com fé em mim, acreditando que eu sou o Senhor, o Salvador, diante de tudo isso que ele estava prevendo que ia acontecer, com o intuito de resgatar a sua mente e o seu entendimento e os seus valores para lhe levar para uma direção totalmente oposta de tudo aquilo que Jesus ensinou? E nós estamos vivendo essa realidade hoje, onde o errado está certo e o certo está errado na nossa visão de mundo e na nossa convicção das coisas. Mas tudo isso está acontecendo, é bíblico e deveria acontecer. Por quê? Porque o grande líder, que talvez vai dominar o mundo, talvez não, com certeza vai, ele está para fazer isso. E esse líder vai ser contra Cristo e tudo aquilo que se refere aos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele é chamado de anticristo. A palavra anti quer dizer contra. Todos esses valores, esses princípios que nós temos arraigado ou forjado na nossa mente, no nosso coração, ele vai ser terminantemente contra. Porque ele vai ser contra Cristo. E para ser contra Jesus, vai ser contra os seus ensinamentos. E a Bíblia diz que ele vai se levantar na história da humanidade. E parece que nunca esteve tão perto de surgir na história dos homens. É esse cidadão. Jesus falou assim: olha, quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, ele falou assim, o abominável da desolação no lugar santo. O abominável é ele. O que é que ele vai fazer, diz a Bíblia? Ele vai sentar no templo como se fosse um Deus. Ele vai sentar lá e de lá ele vai dominar o mundo, disse Jesus. Jesus falou para os judeus: olha, quando você vê isso, corre para os montes. Se tem alguma coisa que você deixou em casa, deixa lá e vai embora. Quando ele chegar para poder fazer isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, do lugar santo. Quem lê, entenda. É a presença dele sentado exatamente no templo. O que é que a Bíblia fala sobre ele? A Bíblia diz que ele vai ser um líder político. Um camarada que vai dominar o globo.
o mundo inteiro. Essa proposta já existe. Essa proposta é globalista. Por isso o nome globalista. Vocês estão entendendo? É aquela visão de mundo unificada. Ele vai conseguir dominar o mundo. E alguns estudiosos imaginam que ele vai trabalhar muito para poder conseguir o entendimento entre árabes e judeus. Dizem que ele vai conseguir haver o entendimento. E uma das coisas que acredita-se, que ele vai conseguir uma das coisas que é a coisa que mais os judeus sonham, é ter o templo de volta. E os judeus estão se preparando para isso, porque eles já têm tudo organizado. Você vai lá em Jerusalém, está lá no meio de numa redoma de vidro, a menorá, que eles vão usar no templo, toda de ouro. Eu acho que tem menos 3 metros de altura ou 4 metros de altura, essa menorá está lá, esperando a hora que o templo vier funcionar para colocá-la dentro do templo. Os animais certos para serem sacrificados, eles já criam. Já está tudo pronto exatamente para poder usar esse templo. Só que o lugar do templo ainda está ocupado por uma mesquita islâmica. Essa mesquita islâmica ela foi construída ainda no período do Império Otomano. Eles tomaram o lugar e construíram lá um templo. Eu peguei essa aqui, essa mesquita aí. Essa mesquita ela está bem no lugar onde era o templo feito por Salomão. Esse terreno aí, está na Bíblia, foi um terreno comprado por Davi, o rei, que comprou essa área. Essa área aí é o Monte Moriá. Foi comprado, eu até preguei essa semana aqui, eu acho, foi comprado de um cidadão chamado Araúna, onde estava um anjo de Deus jogando a praga sobre o povo. Deus chateado com Davi, porque o Davi tinha feito o recenseamento. Ele descobriu realmente onde o anjo estava jogando a praga para o povo. Ele foi lá com a comitiva dele e comprou essa área do Araúna. Era um lugar onde as pessoas batiam trigo. Ele comprou essa área, e nessa área depois o Davi construiu esse templo, o templo de Jerusalém, que foi feito por Salomão. Depois esse templo foi destruído pelos babilônicos, depois foi reconstruído pelos romanos, né? Na época do Herodes, depois foi destruído de novo. E nesse período de destruição vieram e colocaram, porque os judeus, eu já até expliquei aqui, eles foram colocados para fora da terra deles do período do imperador Adriano. O imperador Adriano colocou todos os judeus para fora das suas terras. Aí aconteceu aquilo que a gente chama da diáspora, a última diáspora. Eles foram colocados para fora no ano 200 e alguma coisa, se não me falha a memória, e eles só voltaram em 1948, porque quando o Adriano tirou eles de lá, ele deu essa terra para os filisteus, que são os mesmos palestinos hoje. Os filisteus tomaram conta, dado pelo imperador Adriano, e o imperador Adriano chamou essa terra de Filistia. Foi o que ele falou. Até os judeus voltarem, né? Eles voltaram em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que a ONU resolveu devolver a terra deles, se cumprindo aquilo que está no livro do profeta Oséias, né? Aquela profecia se cumpriu. Poderá nascer uma nação em um dia, pasmem, Israel vai nascer em um dia, diz a Bíblia. E depois dessa votação que aconteceu lá na ONU, a terra foi devolvida para eles, eles voltaram para lá, e aconteceu tudo aquilo que a Bíblia havia falado, que eles iam pegar uma terra muito seca, que a terra ia produzir, que ninguém ia acreditar no que iam ver. E aconteceu tudo isso, a terra ela era seca, não tinha nada, foi tudo destruído lá. Os turcos acabaram com tudo quanto foi espécie de árvore lá, para poder acabar com a vida ecológica do lugar. Se lembra que Davi matou um urso? Tinha urso naquela terra ali. Sansão matou um leão, tinha leão ali naquelas terras também. Mas eles acabaram com tudo, que era para os judeus não voltarem. Só que a Bíblia dizia que eles iam voltar e iam edificar suas cidades, que ninguém ia acreditar, que eles iam exportar fruta para toda parte do mundo. Tudo isso está acontecendo. Eles exportam frutas, eles têm uma tecnologia avançada, e todo mundo achava que não tinha como viver naquela terra, mas a Bíblia dizia que eles iam viver lá, eles foram para lá, viveram e estão lá até hoje, e vivem muito bem, para se cumprir as profecias.
Achou o verso? Como é que pode fazer uma terra em um dia? Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Amém? Isso aí num dia aconteceu, que foi do dia da votação, né, com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha, né? A gente tem esse mérito aí, né? Mas ele era antissemita, mas ele votou a favor. Coisa boa, né, gente? Aí o que aconteceu? Aí passou a existir a terra de Israel, se cumprindo essa profecia dada pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo vir na terra. Isso já estava falado e já estava profetizado. Mas voltando, então lá naquele tempo lá, o que vai acontecer? O anticristo vai conseguir fazer com que os judeus construam novamente isso aí. Se não me falha a memória, está lá em Daniel 9:27. Ele vai construir isso aí. Ele vai construir o templo e vai dar para os judeus. Os judeus vão pensar que vai dar para eles. Só que diz a Bíblia que quando ele construir, ele, em vez de dar o templo para os judeus adorarem, ele vai simplesmente sentar dentro do templo e de lá ele vai dominar o mundo, diz a palavra de Deus. Ele que é o abominável da desolação no lugar santo, que de lá ele vai dominar o mundo e vai ficar durante 3 anos e meio controlando o mundo, que é nesse período que a Bíblia diz que Jesus vai levar o seu povo, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós vamos lá para cima esperar passar esse período e voltar com Jesus na grande batalha do Armagedon, que diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Para poder estabelecer o reino de Jesus, que é chamado reino milenar. Eu estou falando isso para vocês verem como vai ser trabalhado a destruição da nossa fé e das nossas convicções. Esses períodos todinho vai ser período de muita pressão para você deixar de acreditar da forma como você acredita. Aí, claro, é uma figura que eu arranjei, porque tinha uma outra pior do que essa aí, que se eu colocasse, você podia ficar sem dormir à noite. Então eu peguei e aproveitei essa aí que está mais amena. Vocês estão indo? Então veja a mesma coisa. E ele vai sentar de lá, e de lá ele vai dominar o mundo, diz a Bíblia. Vamos ver aquela palavra que está em 2 Tessalonicenses, acho que eu mandei aí. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O Paulo falando para os irmãos lá de Tessalônica: vocês estão achando que Jesus vai voltar agora? Ele não vai voltar agora não, Jesus falou. Vocês esperem, porque tem algumas coisas que tem que acontecer. Depois que essas coisas aconteceram, aí sim, ele vai ser revelado, o filho da perdição, aquele que vai sentar lá no lugar e vai dominar sobre toda a terra. Primeiro tem que acontecer a apostasia. O que é a apostasia? Isso que nós estamos vivendo hoje, o abandono da fé. O abandono das suas convicções. Isso é apostasia. Aquele que era e deixou de ser. Isso que se chama apostasia. E que ia ser muito evidente esse negócio do abandono da fé, de perder a fidelidade, para que ele pudesse então se manifestar. Ele é chamado de o filho da perdição. Então, diante de todos esses acontecimentos, estou passando a hora, né? Diante de todos esses acontecimentos, Jesus está pedindo o quê? Pedindo para nós sermos fiéis até a morte. Diga glória a Deus. Só isso que ele quer. Ele sabe desses períodos, ele sabe dessa história da humanidade, ele sabe dessas dificuldades que aconteceram, de tudo aquilo que trabalhou com o intuito de tirar, roubar a fé das pessoas. Ele sabe de tudo isso. Ele só quer encontrar fé quando ele voltar aqui. É só isso que ele quer. Por isso que quando ele falou com os discípulos, ele deixou registrado ali, ou seja, ele permitiu que ficasse registrado ali, para que você entendesse a importância de permanecer. Diga glória a Deus. Por isso que você está tomando ceia, para não esquecer do propósito da vida dele aqui na terra, quando ele veio a primeira vez. Toda vez que você come o pão, que você bebe o vinho, você está bebendo vinho para quê? Ele que estabeleceu um ato em memória. Um ato em memória, para que você nunca esqueça de que foi ele que morreu por você.
Que você não esqueça que essa pessoa que morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, ele vai voltar para levar você no dia do arrebatamento. É isso que ele está querendo. Esses atos todos é para a gente não perder a nossa fé, nós não perdermos a nossa fé. É por isso que a gente tem essas coisas estabelecidas pelo próprio Jesus, para não deixar você esmurecer, para não deixar você desanimar, para entender que existe vida após a morte, e a mesma Bíblia que diz que existe céu, é a mesma Bíblia que diz que existe inferno. Põe na sua cabeça isso. Às vezes as pessoas estão achando que viver com Deus é alguma coisa só baseado na empolgação, no entusiasmo do coração. Tem momento que nós que servimos a Deus temos que lutar de uma forma pesada, porque a pressão pode chegar a qualquer momento. Existem irmãos nossos em outros países e outras nações que têm a maior dificuldade para servir a Deus. Muitos estão sendo mortos por causa de ter a mesma fé que você tem. Tem muitos morrendo no Irã, em tantos outros lugares, que matam cristãos, em países onde realmente existe o domínio do islamismo radical. Está matando gente, está morrendo gente na Síria, unicamente porque são cristãos. Jesus sabia de tudo isso, por isso que ele escreveu lá no livro de Apocalipse, para permanecer fiel até o fim, porque se você permanecer fiel, se eu permanecer fiel, ainda que venha a pressão, ainda que a figueira não dê mais fruto, ainda que eu perca tudo, para eu permanecer fiel, porque se eu permanecer fiel, Ele vai me dar a coroa da vida. Foi Ele que disse isso aqui, irmãos. Foi Jesus quem falou isso. Então isso é o cristianismo. É muito mais do que cantar, louvar e uma empolgação qualquer. É viver uma vida sabendo que às vezes as pressões chegam. Ser cristão é, acima de tudo, nós entendermos que às vezes é preciso negar-se a si mesmo, dizer não para mim mesmo, em muitas ocasiões em que eu sou pressionado pelo sistema, pressionado por mudanças culturais, pressionado pela minha carne, pressionado por mim mesmo. E eu chego e digo não para mim mesmo, para poder viver essa vida cristã. Porque a palavra deixa claro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, aprenda a dizer não para você mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque servir a Jesus é exatamente você ser confrontado constantemente por situações que tentam roubar a tua fé, que tentam dizer que você está errado, que você não é e que não vai alcançar aquilo que você pensa que pode alcançar. Mas quando há convicção e certeza de conversão e de mudança de vida, nem que um anjo apareça para dizer para você diferente, você fica com a palavra e com aquilo que Jesus falou. Por quê? Porque Ele é o Salvador, Ele é o único alguém que pode salvar. E se nós permanecermos firmes com Ele, um dia todos nós nos encontraremos na glória junto com Ele. Amém? Então é isso. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem falou isso foi Jesus. Amém?